Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 10, os amados que já estão com o texto aberto. Obrigado, irmão Aloysio, pela leitura inicial. Lucas capítulo 10, o tema da mensagem de hoje: vivendo a fé bíblica, fé salvífica, fé que é prática. É exatamente isso. Nós entendemos que a fé que é bíblica, ela vai ter um efeito na sua vida, e o maior efeito na vida de uma pessoa, a fé bíblica, é a salvação na vida dessa pessoa. Então a verdadeira fé, a fé bíblica, ela conduz o homem pecador, o homem caído, ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, com o único Salvador, e o propósito é salvar este homem. Mas essa fé não para aí, ela alcança o homem, ela mostra que ele é salvo em Jesus Cristo, mas a sua vida é uma vida frutífera, é uma vida produtiva, e pensando assim, uma fé também prática. Então você deve avaliar, meu amado, com muita sinceridade, a sua fé, o quão essa fé ela é genuína, o quão ela é solidificada na palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas capítulo 10, nós encontramos aqui o que eu acredito ser, dentre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, a parábola que recebe por parte das pessoas a maior empatia, porque ela fala de uma pessoa ser ajudada num momento difícil. Na figura aqui daquele homem que está caído à beira do caminho, aquele homem que foi acometido por salteadores, e então vem o samaritano e presta ali aquele socorro, presta ali toda aquela ajuda, toda aquela atenção. Então a parábola do bom samaritano, eu acredito que é uma das parábolas preferidas das pessoas, e quem mais as pessoas então se identifica. Essa parábola ela é dividida em dois blocos, baseado então nas duas perguntas que o doutor da lei, no caso que um escriba, ele faz acerca do Senhor Jesus Cristo. E nesses dois blocos então nós encontramos 8 falas. Então Jesus vai desenvolver com este doutor da lei, com este escriba, um homem muito conhecedor da lei. Jesus vai desenvolver um diálogo, mas um diálogo que vai fazer com que ele reflita justamente acerca desse tema, acerca da sua fé bíblica, da sua fé salvífica e de sua fé prática. E o que nós vamos então descobrir, certamente será desafiador quando aplicado à nossa vida. É intrigante aqui porque essa parábola, ela surge logo depois que o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma oração ao Pai. Convido você a estar olhando o verso 21, onde diz o seguinte, capítulo 10, verso 21. Naquela hora, exaltou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Então ele faz uma oração: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É muito possível que este doutor da lei, esse escriba, tenha ouvido esta oração do Senhor Jesus. E sendo um doutor da lei, ele agora está ouvindo que Deus então escondeu, ocultou aos sábios, como diz aqui no verso 21, aos instruídos, e revelou a sua palavra, revelou então a sua vontade a quem? Verso 21 também nos diz: aos pequeninos, aqueles que em contraste com os sábios e os instruídos estão. Então esse doutor da lei, ele vai procurar colocar Jesus em dificuldades,
E a parábola do samaritano, de fato, ela surge dentro desse contexto, deste homem que foi confrontado, deste homem que foi incomodado acerca da sua fé bíblica, acerca da sua fé salvífica, acerca da sua fé prática. E agora então ele surge com uma pergunta, verso 25, convido os amados a estarem acompanhando. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou, note aí o que diz a sua Bíblia, com o intuito de pôr Jesus à prova. E então ele faz a primeira pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que da parábola, amados, do bom samaritano nós podemos tirar como lição para a caminhada, a nossa caminhada com Deus? Nós gostaríamos então de seguir o próprio esboço bíblico nessas duas partes e nas 4 falas então que o Senhor Jesus Cristo tem então com este escriba, esse doutor da lei. E a primeira lição que o texto nos apresenta é que questionamentos impróprios podem levá-lo a ter que se justificar diante de Deus. Questionamentos impróprios podem levá-lo a ter que se justificar diante de Deus. Jesus é Deus, Filho de Deus, Deus em carne, o Deus homem, nós sabemos disso. E este escriba, este doutor da lei, ele se dirige a Jesus como que Jesus não seja Deus, como se Jesus não fosse Deus. E ele então faz uma pergunta, ele é mestre da lei, e ele então interroga Jesus, e ele pergunta: mestre, e aqui note bem, havia na cultura judaica a liberdade, o costume de que os discípulos deveriam e poderiam então fazer perguntas aos mestres, aos senhores que ali estavam ensinando a palavra. Só que esse doutor da lei, ele não era um discípulo de Jesus, ele não seguia Jesus. Ele é mestre e ele está chamando Jesus de mestre, então ele está dizendo que Jesus é igual a ele. Mas o seu intuito aqui não é obter uma informação, amados. O seu intuito aqui não é esclarecer uma dúvida. Na verdade, o seu intuito aqui é levantar um questionamento impróprio, do qual ele mesmo se tornará vítima. Ele quer fazer uma pegadinha com o Senhor Jesus Cristo. Ele quer colocar o Senhor Jesus Cristo em dificuldades. Na verdade, ele quer medir conhecimento com o Senhor Jesus Cristo, sendo ele doutor, sendo ele mestre, sendo ele aqui alguém versado na palavra de Deus. Então Jesus aqui, conhecendo o coração de cada um, conduzido pelo Espírito Santo, Jesus sabe quais são as intenções desse doutor da lei. Quando ele faz essa pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele sabe que esse tema é um tema de grande interesse do judaísmo. Ele sabe que esse tema é um tema que as pessoas se interessam. Quem não quer dar a vida eterna? E ele faz a pergunta desta forma. Note aí que há uma incoerência na própria pergunta: mestre, que farei para herdar? O problema é que quem herda não precisa fazer nada, porque herdar é uma herança que é dada pelo pai ao filho. Então, se a vida eterna ela é doada, se a vida eterna você herda do pai, logicamente você não tem que fazer nada. É impróprio fazer alguma coisa. Obras aqui não se encaixa, porque a vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, na verdade, aqui nós vemos que ele tem uma estratagema. Ele quer então pegar Jesus em alguma falha. E Jesus então responde. E a maneira como Jesus responde, volta então a pergunta para ele, e ele agora vai se ver em dificuldades de como responder. Verso 26, os irmãos podem acompanhar. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Ele era doutor da lei. Ele estava medindo conhecimento com Jesus. Ele queria dar uma rasteira ao Senhor Jesus. E Jesus apenas diz: o que você tem aprendido?
O que você tem visto? O que você tem encontrado na lei de Moisés, na lei mosaica? A lei que certamente apontava para o Senhor Jesus Cristo, a lei que certamente apontava para a vida eterna. E agora este homem tem que responder. Ao invés de Jesus lhe prestar uma resposta, lhe dar uma resposta, ele agora tem que responder mediante o que ele tinha aprendido, diante de todas aquelas pessoas. Por isso, então, o primeiro ponto, que questionamentos impróprios podem levá-lo a ter que se justificar diante de Deus. E aquele homem então responde, os versos 27 em diante diz: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia da lei, ele não teve dificuldades de recitar a lei, mesmo que ele mude a ordem, porque o amarás o Senhor teu Deus está em Deuteronômio capítulo 6, e amarás o teu próximo como a ti mesmo está em Levítico. E nós sabemos que no cano, como Moisés colocou, é Gênesis, Êxodo e Levítico. Então amarás o teu próximo deveria ter vindo antes, e amarás o Senhor teu Deus depois, dentro da ordem canônica. Mas ele muda, porque ao que parece era algo comum, corrente. O próprio Jesus Cristo mais à frente vai citar também seguindo esta ordem, colocando Deus em primeiro lugar e colocando o teu próximo como a si mesmo. Mas aqui nós encontramos, irmãos, também algo interessante e intrigante, podemos assim dizer. Desconfie do seu alto senso de justiça, principalmente quando comparado a Deus. Ele sabia da lei, ele se via como um verdadeiro cumpridor, mas aqui ele deve se questionar se de fato ele é um cumpridor da lei. Quando ele cita esses dois mandamentos, o maior mandamento, amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus então sabe o que está acontecendo na vida e no interior daquele homem. Amar a Deus e amar ao próximo sob a regra do amor que ele tinha a ele mesmo. Note só, amar a Deus e amar ao próximo, tomando como regra o amor que este homem tinha a ele próprio. Ele como cumpridor da lei, ele como sábio da lei, alguém que tinha, vamos dizer assim, a habilidade, versatilidade em lidar com a lei. Será se realmente ele cumpria esses mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo? Então, avalie. Quando questionado sobre o muito, se você sabe e tem feito o que é pouco, avalie. Este homem ele responde sobre o muito, e Jesus aqui até o elogia no verso 28. Jesus diz: muito bem. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. E aqui há algo que não pode passar despercebido. Jesus: faze isto e viverás. Quando Jesus então coloca este acréscimo, faze isto e viverás, é porque diante da pergunta, o que farei para herdar a vida eterna, ele tinha o conceito de amar a Deus, ele tinha o conceito de amar o próximo, mas estava faltando na vida dele a prática. E quando Jesus realça aqui, faze isto e viverá, é porque era aquilo que estava faltando, era aquilo que era ausente. Então imagine só um doutor da lei, um homem conhecedor da lei, um homem que recitava a lei com muita rapidez, decorava a lei, mas faltava na prática. Porque Jesus, quando diz faze isto e viverás, é porque aqui era o que estava sendo escondido no coração daquele homem. Desconfie do seu alto senso de justiça, avalie
quando questionado sobre o muito, se você tem feito o que é pouco. Há coisas, irmãos, que nós estamos bem com elas nas nossas mãos. Há coisas que dependem de nós, não dependem de Deus. Há coisas que é de nossa responsabilidade fazer, não pode ser de responsabilidade do outro. Este homem era conhecedor da palavra e era intransferível a sua responsabilidade diante da palavra de Deus. Algo que nós vimos durante essa semana, nesse curso que nós fizemos, é que uma vez que você tem conhecimento da palavra, você se torna também responsável por esta palavra. Tomando como base aquele princípio: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado ou exigido. Então este homem era um homem do qual se poderia cobrar dele a prática. E Jesus aqui não está colocando nada além da sua capacidade, nada além da sua responsabilidade, nada além das suas forças. Porque Deus nunca nos cobra além da medida. Mas esse homem mostra que ele era versátil, ele era habilidoso de responder. Mas faltava algo prático, algo que tornava a lei viva, algo que tornava a lei de proximidade ao outro. Ou seja, ele carregava a lei, ele tinha a lei, mas ao mesmo tempo ele tinha um fosso, ele tinha então um grande buraco que impedia de transpor o seu conhecimento para uma prática junto às outras pessoas. Jesus então diz, o elogia, faz isto, mas não esquece também daquilo que você acabou de me dizer. Então vem a sua segunda pergunta, que abre então o segundo bloco, e esse segundo bloco aqui é um pouco mais extenso, e de onde nós temos a parábola do semeador. Versículo 29, note que Jesus descobre o que há oculto, o que há escondido no coração daquele homem, que talvez por muitos anos ele estava guardando e estava até indo muito bem. Versículo 29, ele faz uma pergunta que denuncia a falta da fé prática. Ele diz: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Qual foi a pergunta, a segunda pergunta que ele fez a Jesus? Qual é a segunda pergunta, verso 29? Quem é o meu próximo? Você já parou para pensar? A pergunta que este escriba, esse doutor da lei, está fazendo: quem é o meu próximo? Ora, ele sabia que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, entendimento, força. E ele também sabia que tinha que amar o próximo como a si mesmo. E ele faz essa pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Aqui nós sabemos, irmãos, que não era uma falta de entendimento do que era para ele ser o próximo. Todo judeu considerava então, ele tinha uma medida de quem era próximo. Ele considerava a sua família como próximo, ele considerava os seus amigos como próximos, eles consideravam também os patriotas, outros judeus, como próximos, mas eles não consideravam gentios como próximos, eles não consideravam estrangeiros como próximos, muito menos, conforme vai ser exposto aqui na parábola, eles não consideravam quem? Samaritanos como próximos. Então, quando ele faz esta pergunta, ele novamente está indagando se há uma obrigatoriedade, se ele é de fato obrigado a ter que amar o estrangeiro, ter que amar o gentio e ter que amar o samaritano, porque para ele não havia essa obrigação, não tinha essa exigência. Ou seja, ele amava o próximo que ele determinava no seu coração. E aqui é onde está o perigo, irmãos. Aqui está o perigo de nós estarmos entortando a palavra de Deus
de nós estarmos engimbrando a palavra de Deus, deformando a palavra de Deus, aquilo que nos é agradável. Quando a palavra diz: amarás a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e você então quer amar a Deus da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, e por que também não dizer do seu bel prazer? Você pode passar a vida toda amando a Deus dessa forma, mas não será, não se engane, não será a forma que o próprio Deus estabeleceu para ser amado. E sobre o segundo mandamento também se aplica: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E talvez você diga: eu amo quem eu quero, eu amo quem é próximo, quem eu entendo que deve ser amado. Está errado, porque essa palavra próximo é todos além de você, e não aqueles que você coloca na sua lista de preferidos, de confiáveis, seja lá o que for, como você venha selecionar. Próximos são todos além de você. E uma vez que o mandamento uma vez que você conhece o mandamento, você se obriga ao mandamento, você se obriga a cumprir sem exceção. E este doutor da lei tinha exceções no seu coração. Este doutor da lei tinha restrições no seu coração. Ou seja, este doutor da lei amava quem ele queria e do modo como ele queria. E aqui está o perigo na vida de hoje. Você está amando pessoas do seu jeito, você está amando pessoas do seu modo, você está amando pessoas como você quer. Irmãos, não vai dar certo. Por melhor que os resultados estejam surgindo, não vai dar certo. Deus não tem interesse de fazer com que apenas você cresça de cabeça e não cresça de coração. O propósito aqui do Senhor Jesus é mostrar que não há interesse da parte de Deus que você conheça todas as Escrituras se você não tem o desejo de vivê-la. O que o Senhor vai nos mostrar a partir deste segundo bloco é que não adianta de nada você ter inúmeros centenas de versículos decorados, não adianta de nada você conhecer histórias bíblicas, não adianta de nada você ter muitos anos de crente, se você não tem uma prática que segue a este conteúdo, que segue a este conhecimento. E, irmãos, nós somos confrontados nisso. Nós devemos pensar de fato o perigo que está ocorrendo aqui na vida deste homem, doutor da lei, conhecedor das Escrituras, mas aplicar a nossa vida. Até que ponto eu estou conhecendo de Deus para praticar? Até que ponto eu estou sabendo da palavra para colocar em prática e não apenas carregar na minha cabeça? E até pensar assim, querendo que os outros me vejam como um grande conhecedor das Escrituras, querendo que os outros vejam a minha habilidade de mover-se do antigo para lá, para cá, entre todos os profetas, os livros históricos, poéticos e tudo mais, ter todos os eventos bíblicos, todos os personagens, mas não ter uma prática. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo que este homem reflita, e por extensão, que eu e você reflita, é o quanto a nossa fé, de fato, ela é bíblica, do quanto a nossa fé, de fato, ela é salvífica, e do quanto a nossa fé, de fato, ela é prática. Porque, meu amado, se a nossa fé não for bíblica, ela vai comprometer a nossa segurança de salvação. Se a nossa fé não for bíblica, eu posso estar achando que sou salvo, quando na verdade, de salvo eu não sou nada. De salvo eu não sou nada. Veja que é importante, é crucial nós pararmos e pensarmos aqui.
Jesus aproveita deste momento. Aquele homem achava que ele iria fazer uma pegadinha com Jesus e iria sair dali muito bem, mas ele agora está diante de Jesus e ele não pode sair sem que antes ele faça essa avaliação. Como nós nessa noite, nós não podemos sair hoje à noite sem fazermos esta avaliação. Sabe por quê? Porque a nossa eternidade pode estar aqui, o nosso futuro pode estar aqui, a nossa confiança no amanhã pode estar aqui, e o nosso verdadeiro entendimento de Deus pode estar aqui. Então pense bem, procure compreender aqui o que está envolvido nesta mensagem. Jesus então vai apresentar para este homem que a prática é fundamental, que a prática é a prova dos 9, vamos pensar assim, que a prática é o que coloca então tudo que é interior no exterior. Então Jesus vai apresentar, eu peço que os irmãos acompanhem como Jesus respondeu este homem, quando então ele fez a pergunta: quem é o meu próximo? E aí você pode fazer também essa pergunta a você, meu amado: quem é o seu próximo? E eu faço a pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o próximo desta igreja? Quem é o próximo desta comunidade aqui? Será se nós temos o direito de selecionar públicos, pessoas, onde nós vamos e onde nós não vamos, a quem vamos alcançar e quem não vamos alcançar? Pense bem acerca do que o próprio Senhor Jesus Cristo vai apresentar. Ele diz: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O que Jesus está usando aqui? Uma parábola, uma metáfora, não necessariamente uma história verídica, mas os elementos aqui são elementos reais. Aqui nós encontramos verdades eternas sendo trazidas pelo Senhor Jesus e aplicada então ao pensamento, à cultura judaica, que eles bem conheciam isso. Um homem então que desce o seu caminho de Jerusalém, e ele diz aqui, até Jericó, um percurso perigoso, um percurso então com muitas curvas, e que era comum ali no pensamento, na realidade de todos, a ocorrerem assaltos, até mortes naquele caminho. E Jesus então traz, através dessa parábola, desse conto aqui, dessa história, então Jesus apresenta então a realidade deste doutor da lei. Aí ele diz no versículo 31: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Então olha só, o primeiro é encontrar aquele homem semi-morto, aquele homem despido, porque os salteadores levaram não só os seus bens, mas suas roupas. O primeiro a passar ali foi um sacerdote, e vamos entender, o sacerdote não morava em Jerusalém, ele morava em vilas mais afastadas, então ele tinha que entrar, tinha que sair, ele tinha que fazer aquele percurso, e saindo então de Jerusalém, indo para a sua casa ou vice-versa, ele então tem que passar pelo mesmo caminho que Jesus aqui ilustra na parábola, e diante desta realidade. Só que qual seria a atitude desse sacerdote? Um homem que tinha sob a sua responsabilidade oferecer sacrifícios a Deus. O sacerdote, ele representava o homem diante de Deus. Qual era a responsabilidade desse homem religioso, certamente conhecedor do amor de Deus, conhecedor de todas as implicações da sua vida religiosa? A Bíblia diz que a atitude daquele homem não foi nada mais, nada menos do que uma atitude preconceituosa. Aquele homem, vendo aquele que estava à beira do caminho, jogado, seminu, ferido até, a Bíblia diz, e ela usa o termo aqui, ele passou de largo, ele propositalmente desviou o seu caminho. Ele não
deixou de ver. Ele viu e quis desviar então o seu caminho. Mais ainda, versículo 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou o quê? O que é que diz a sua Bíblia? Passou de largo. Então olha só, o sacerdote ele poderia pensar: ninguém está vendo, eu vou passar de largo e ninguém vai me ver. Ele foi o primeiro. Aquele homem estava semi-morto, despido, e ele passa de largo e segue. Mas o levita que vem atrás dele, e aqui o caminho é íngreme, é descida, certo? O levita viu quando o sacerdote passou por aquele homem e desviou o caminho. E olha agora a atitude do levita. A mesma atitude ele segue. Diz aqui: semelhantemente, um levita descendo por aquele caminho, vendo, também passou de largo. Então aqui nós temos aqui dois religiosos, um sacerdote e um ministro de louvor, mas com o mesmo entendimento, com a mesma atitude, porque parece que o que o outro faz legaliza o que eu faço, ou o que eu faço legaliza o que o outro faz. Eles estão aqui unidos na mesma atitude, tomando aqui a mesma posição, considerando aquele homem em primeiro lugar indigno de receber ajuda, considerando aquele homem, vamos dizer assim, imundo, porque eles não tocam, imundo. E Jesus então vai trazer isso à tona ao quê? Ao que estava escondido no coração daquele intérprete da lei. Ele também, irmãos, estava ali, os dois representando. Jesus não precisou dizer que o intérprete da lei, seguindo o seu caminho, descendo de Jerusalém a Jericó, passando então, encontrou um homem e vendo o pastor. Não, Jesus não precisou citar o nome dele, mas foi suficiente para que ele entendesse, como resposta da sua pergunta: quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que estava deitado naquelas condições. Irmãos, aqui é interessante porque 1 João capítulo 4, verso 20, eu convido você a ir lá, marque Lucas 10, e vamos para 1 João capítulo 4, verso 20, que é uma verdade expressa por João, que deve perturbar alguns. 1 João capítulo 4, versículo 20. Todos acharam? Acompanhe na sua Bíblia. Se alguém disser, não precisa também citar nome, você pode se enquadrar aqui e colocar o seu nome. Se alguém disser o quê? Amo a Deus. E o quê? Odiar o seu irmão. O que é que ele é? Mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquele doutor da lei estava então diante desta indagação apresentada lá no Novo Testamento por João, mas que ao citar Deuteronômio 6 e também Levítico, amará a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e ao próximo. Como é que você diz que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Como é que você diz que ama a Deus se você não ama o seu próximo? Se você faz restrições, se você seleciona, quando Deus não seleciona aqui.
Como é então que você diz: eu tenho uma vida religiosa, olha pastor, o importante é que eu tenho a minha vida com Deus, mas você ignora o seu irmão? Sim, então você não tem vida com Deus alguma. Você não tem vida com Deus alguma. Se você estiver ignorando o seu irmão, se você estiver odiando o seu irmão, e quem coloca isso é você mesmo, sondando o seu coração, ninguém pode fazer essa avaliação. Se você carrega contra o seu irmão ódio, rancor, indiferença, desprezo, você precisa avaliar se você de fato está entendendo o seu amor a Deus. Porque João ele é muito claro: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, e ele faz uma afirmação, ele não rodeia, é mentiroso. Irmãos, isso é de tremer, isso é de preocupar. Se nós estamos de fato tendo uma fé bíblica, se nós de fato estamos tendo uma fé salvífica, e se nós estamos de fato tendo uma fé prática, porque se não tiver uma fé prática, não tem uma fé salvífica e não tem uma fé bíblica. E se você não tiver certeza da sua fé bíblica, você também não terá certeza da sua fé salvífica, e certamente deixará de ter uma fé prática. Você comprometeu tudo, baseado na sua própria perspectiva de Deus. Tiago capítulo 1, verso 22. Voltando um pouco, Tiago, depois de Hebreus, um pouquinho antes. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago capítulo 1, verso 22. Olha como é importante nós pensarmos biblicamente e não baseado em nós mesmos ou em outros também, mas pensar biblicamente. Ele diz o que? Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, o que? Praticantes da palavra, e não somente o que? Ouvintes. Aquela mesma ideia que Jesus apresenta àquele homem. Olha, de nada vale você conhecer a lei, de nada vale você ser doutor da lei, de nada vale você ter uma cabeça grande e um coração pequeno. Tem muito crente com hidrocefalia, cabeça muito grande, mas com coração pequeno, um coração enrijecido, um coração pequeno. Você, meu amado, precisa ser prático, ter uma fé prática, e Tiago diz isso, e não somente ouvintes. E olha o termo que ele usa aqui: enganando-vos a quem? A vós mesmos. Você não está enganando a Deus. Se você não tem uma fé prática, que é uma fé salvífica e uma fé bíblica, não pense que você está enganando alguém. Também, meu amado, não pense que você está enganando a Deus, porque Deus sonda os corações, Ele conhece o nosso interior, e amém por isso, porque identificado o problema, como nós estudamos, há esperança na solução. Não há problema no mundo que Deus não possa resolver. Não há problema na vida que a Bíblia não tenha solução para dar. Amém por isso. Conhecendo o coração humano, conhecendo os engodos humanos, o coração humano, Deus pode resolver os nossos problemas, sejam eles quais forem, até da não prática da palavra. Então, o que está acontecendo aqui, segundo Tiago, você está enganando apenas a você mesmo. E aquele doutor na lei não estava enganando Jesus, não estava enganando a Deus, estava enganando apenas a ele mesmo. Ele precisava ser confrontado. E Jesus, então, na parábola aqui do samaritano, Jesus confronta o que há no coração.
Jesus aqui sabe que ele estava indo bem em uma parte, mas ir bem numa parte e não ir bem na outra não vai dar em nada. Você precisa, meu amado, andar com os dois pés, os passos adequados, para que você mesmo não tropece no seu modo errado de andar. Voltando ao texto de Lucas capítulo 10, Jesus agora vai confrontar aquele homem naquilo que poderia ser considerado para um judeu a pior coisa: realçar a vida de uma pessoa que para ele era indigno, para ele era impróprio, para ele não deveria nem ser mencionado. Jesus então quebra esse paradigma do pensamento preconceituoso, e Jesus aqui apresenta esta verdade, verso 33. Certo samaritano, era tudo que ele não queria ouvir, era tudo que ele não queria saber. Certo samaritano, prenda, Jesus não falou bem do sacerdote, Jesus não falou bem do levita. O que é que Jesus vai falar do samaritano? O que é que Jesus vai falar do samaritano? Acompanhe na sua Bíblia. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe, e aí já é o contraste, perto, e vendo, compadeceu-se dele. Esse samaritano já não tem uma passada larga, ele já não desvia, já há uma intenção de saber como aquele homem está. Esse samaritano seguia o mesmo caminho, mas quando ele vê, ele já se posiciona, ele já se direciona àquele homem caído, e agora ele consegue ver com mais precisão, ele vê a necessidade, e ele então desperta a atitude que Jesus aqui vai realçar como necessária, como uma atitude que é vista também em Deus, como uma atitude que, independente de religião, Deus a tem. E ele diz aqui: compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Que atitude! Não era um sacerdote, não era um levita, na visão desses dois era um incrédulo, mas o incrédulo que está tendo uma atitude de crente. Irmãos, eu não sei quantas vezes você para pensar, porque eu paro para pensar muitas vezes nas minhas atitudes. Será se eu não serei envergonhado por um incrédulo na minha atitude? Será se eu não serei envergonhado por um incrédulo no meu comportamento? Será se eu não serei envergonhado por um incrédulo na minha vida? Sabe por quê, irmãos? Porque, como nós falamos na mensagem passada, a graça de Deus também ela se divide em graça comum, e há honestidade para pessoas incrédulas, há bondade no coração para pessoas incrédulas, há retidão para pessoas incrédulas. Baseado na graça comum, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, e esses valores que descem de Deus, que vêm de Deus, também estão no coração de todos, até de incrédulos. Quantos incrédulos nós conhecemos, pessoas que não declaram e não manifestam ter uma fé, mas são homens honestos, mulheres honestas, dignos, homens que não têm palavras torpes nos lábios, bons pais de família, bons maridos, boas esposas, bons filhos, não são crentes. Nós nunca os vemos dentro de uma igreja, mas tem uma vida digna, uma vida que a gente olha e diz assim: só falta, a gente até diz isso, né? Só falta ser crente. Irmãos, é exatamente isso que o homem, o doutor da lei, está se deparando. Este samaritano teve uma atitude digna diante de uma atitude indigna de um sacerdote e de um levita. Devemos pensar as nossas atitudes.
devemos pensar seriamente no nosso comportamento, onde quer que nós estejamos. Ser crente aqui é muito fácil, é o lugar mais fácil de ser crente. Aqui nós controlamos pensamentos, palavras e atitudes. Lá fora, nós dizemos se de fato somos crentes. Lá fora, nós nos revelamos como ou não crentes, porque foi descendo o caminho que estes homens se depararam com a prática. Note que a parábola não fala deles no templo, a parábola não fala deles oferecendo nada, a parábola fala deles andando, coisa simples, como uma vida de todos. Mas os dois primeiros foram reprovados, porque não havia um amor prático. E se não há um amor prático na minha vida, se não há um amor prático na sua vida, se não há um amor prático na nossa vida, nós temos que parar e pensar acerca da nossa salvação. Há dúvidas sérias acerca da salvação, se não existir um amor prático. Se você não tiver um amor prático, você deve pensar, segundo as palavras de Jesus, acerca da sua salvação. Porque a fé bíblica, salvífica, também é uma fé prática. Este samaritano, ele pega aquele homem, ele presta ali os primeiros socorros, parece que ele era até socorrista, ele presta os primeiros socorros, mas ele vai além. Ele então pega aquele homem e ele coloca sobre o seu próprio animal, aquele homem seminu, sangrando, certamente ele mancha as suas vestes, mancha ali o seu animal, mas ele não está preocupado com isso, não está preocupado se o animal era a primeira viagem dele, não estava preocupado com nada, ele estava olhando a vida daquele homem, que precisava do seu amor. Ele coloca aquele homem e ele vai além, irmãos, olha o que diz, ele aplica óleo, aplica vinho com as suas próprias mãos, ele não tem nojo, ele não tem repulsa, ele é ágil, e ele leva então mais, ele leva até uma hospedaria, e ali ele trata dele, e a história dá a ideia de que ele precisava seguir viagem, ele não abandona no meio do caminho, ele não chega e joga ali naquele lugar, não, ele passa um tempo, mas ele precisa seguir viagem. E versículo 35 ele diz: no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Ele cuidou, deixou, pagou e disse: se passar da medida, eu pago. Isso é prática. Ele não está vendo aqui quanto ele iria gastar. Ele não estaria preocupado aqui, e agora, como é que vai ser o calção dessa UTI? Nada disso, irmãos. Jesus está falando de uma necessidade de vida para todos. Para todos. E ele usou aqui este homem. E Jesus então faz uma pergunta. Versículo 36. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele tinha que responder essa pergunta diante de todos. Agora imagine para um judeu que não aceitava quem era estrangeiro, um judeu que não aceitava quem era o gentio, não aceitava muito menos quem era um samaritano, ter que admitir qual dos 3, sacerdote, levita ou samaritano, era o próximo. Respondeu o intérprete da lei, o que usou de quê? O que é que diz aí o último versículo, para nós encerrarmos? O último versículo diz o quê? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de
Misericórdia, irmãos. O que falta muitas vezes na nossa vida é apenas isso: misericórdia. Misericórdia. Você olhar para o outro com misericórdia. Você olhar para o outro com o desejo de estender a mão, de demonstrar amor. O amor que não é seu, lembre, o amor que você recebeu de Deus. Este homem não se prende nem em seus sentimentos, nem nos seus bens, nem tampouco na sua nacionalidade, ser ou não samaritano. O que ele tinha em mente era a sua misericórdia. Observe quem e como você tem pecado diante de Deus. O que Jesus queria agora era que este doutor da lei parasse e observasse: com quem eu estou pecando? Contra quem eu estou pecando? E como eu estou pecando? E uma vez diante da realidade de eu estou pecando contra tal pessoa, eu estou pecando contra tal nação, eu estou pecando contra tal povo, tal etnia, porque o judeu tinha que fazer essa avaliação. Eu estou pecando contra os samaritanos, eu estou pecando contra os gentios. Eles não admitiam fazer nada em favor dos gentios. Jesus está dizendo: você agora vai ter que avaliar a sua vida e tomar uma atitude. Irmãos, por quantos anos a gente carrega às vezes um pecado no nosso coração e na nossa vida? Por um hábito que a gente se agarra nesse hábito e não quer se desprender, não quer abandonar esse hábito, e a gente arrasta esse hábito. Eu sou assim, vou ficar assim e vou morrer assim. Será se um pensamento assim é de uma pessoa crente? Pessoas que durante anos carregam então hábitos. Nós tivemos neste curso, nós vimos alguns testemunhos que foi nos passado, e um deles eu gostaria de apenas realçar aqui, porque foi algo público, de um homem com 65 anos de idade, e há 30 anos ele era escravo de um pecado. 65 anos de idade, e há 30 anos ele era escravo de um pecado: pornografia. 30 anos escondendo, vivendo uma dupla personalidade. 30 anos é uma vida, irmãos. 30 anos sendo escravo do pecado. E nós fomos confrontados com alguns casos que vamos ter que tratar como conselheiros, de que uma pessoa que carrega o pecado, ela tem que imediatamente abandoná-lo, seja qual for o pecado, seja que área esteja esse pecado, seja contra quem seja esse pecado. Se ela é crente, se ela leva a sério a sua fé bíblica, fé salvífica e fé prática, ela precisa se confrontar e abandonar este pecado. Por quê, irmãos? Porque é o próprio Deus que estabelece isso. 1 João 3,6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Esse doutor da lei conhecia a lei, mas não era salvo. Esse doutor da lei
sabia de toda a lei decorada, mas ele não conhecia Deus, por carregar na sua vida um sentimento de desprezo, um sentimento de indignidade, um sentimento de desdém para com o samaritano. E Jesus diz: você agora vai ter que tomar uma decisão. Ou você abandona o seu pecado, ou você se reconhece que nem salvo você é. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado, que é prática, como nós falamos, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo, olha só, o diabo vive pecando desde o princípio. Olha a solução bíblica, olha a esperança bíblica que eu e você podemos ter diante de qualquer área, diante de qualquer pecado na nossa vida. Há esperança bíblica. E qual é a esperança bíblica? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para te libertar, para fazer com que você saia deste pecado, não viva mais esse pecado, não ame mais esse pecado, não carregue mais esse pecado, e que agora você tenha uma mudança de vida, que agora você tenha essa compreensão de que você precisa do Senhor na sua vida. Não seja incapaz de amar o estrangeiro segundo Deus lhe coloca. Não seja incapaz de amar o seu próximo como Deus assim apresenta a você. Não seja incapaz. Não seja incapaz de amar estando estrangeiro em risco de morte. Não seja incapaz. Não seja incapaz de estender a mão porque você não vou porque ele não merece. Não, eu não vou porque não, que outro faça. Não seja incapaz de negar ajuda, negar o amor, negar aquela pessoa a ajuda necessária. Sua atitude, meu amado, está sendo vista por Deus. O provérbio diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Que os olhos do Senhor estejam contemplando sua vida como bom. Que os olhos do Senhor estejam contemplando o amor que você tem recebido do próprio Deus. Que os olhos do Senhor estejam vendo a sua atitude e aprovando a sua atitude. Que os olhos do Senhor estejam a cada dia confirmando a sua salvação, confirmando o louvor em sua prática. Que os olhos do Senhor estejam com você, dando essa aprovação. Há muitos, gostaria de encerrar dizendo isso. Há muitos incrédulos surfando nas ondas que os crentes se afogam. Há muitos incrédulos surfando, passando fácil, passando batido por cima de ondas que alguns crentes estão se afogando, por não estarem refletindo a necessidade de ter uma vida prática, uma vida salvífica, uma vida bíblica. Convido você, meu amado, a curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos colocar o nosso coração neste momento diante do Senhor.